Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, nossa aula de número 9 sobre separação de misturas. Bem, na última aula, nós vimos que praticamente toda a matéria ao nosso redor é constituída por uma junção de substâncias diferentes, que nós damos o nome de misturas. E essas misturas, elas podem ser classificadas de duas formas, em misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Quando duas ou mais substâncias elas estão reunidas e elas apresentam um aspecto uniforme, ou seja, uma única fase, a gente diz que é uma mistura homogênea, como a água do mar, que a gente não consegue distinguir as substâncias que o compõem, né? Porque que a compõem, na verdade, porque tem um aspecto uniforme. E já as misturas heterogêneas são misturas formadas por duas substâncias ou mais, né, que podem ser identificadas por mais de uma fase, né? Por exemplo, água com óleo, nós conseguimos identificar essas substâncias separadas, a gente consegue identificá-las, ok? Então, hoje, nós vamos ver como nós podemos fazer a separação dessas misturas que nós vimos na aula anterior. Bom, quando a gente mistura areia com água, a gente está formando uma mistura heterogênea, correto? Porque por mais que você misture a areia e a água, a areia nunca vai ser dissolvida por essa água. Mas agora, você já parou para pensar como que a gente faz para separar essa mistura que a gente fez? Como que a gente vai fazer isso? É isso que nós vamos ver a partir de agora. Então, uma das formas de separar a mistura de areia e água, que é formada por duas fases, como nós podemos identificar aqui, né? Estão bem separadinhos, a gente consegue identificar as duas substâncias, a água e a areia. Uma dessas formas, né, é deixar essa mistura em repouso, porque dessa forma a areia, que ela é mais densa, né, mais pesada, entre aspas, ela vai se depositar no fundo do recipiente. E esse tipo, né, de técnica a gente chama de sedimentação, no qual a areia vai se sedimentar no fundo. Ok, pessoal? Ela vai se depositar no fundo, a sedimentação. Lá quando nós estudamos sobre as rochas, eu disse para vocês, né, que as rochas elas sofrem desgaste com o passar do tempo e a chuva, e aqueles fragmentos eles são levados pela água e são depositados os sedimentos, aqueles pequenos fragmentos, e depois formam camadas. Aqui é basicamente a mesma coisa, essa areia. Como ela é mais densa, ela vai se depositar lá no fundo, né? Então, a gente chama de sedimentação. Outra técnica muito interessante de sedimentação, que inclusive é feita em laboratório, tá? É a sedimentação do sangue. E são realizadas, né, com a utilização de aparelhos de centrifugação. Isso aí é feito em laboratório e essa centrífuga aqui, que é esse equipamento aqui neste caso, ela vai ser utilizada para separar os componentes do sangue, porque embora o sangue ele pareça ser um líquido homogêneo, né, no qual a gente só consegue ver aquele líquido ali com aspecto uniforme, ele é constituído por várias substâncias. E aqui nessa centrífuga, o processo de sedimentação do sangue, ele é acelerado, porque esse equipamento, ele vai girar bem rápido, tá? E, de acordo com que ele vai girar bem rápido, vão ser separadas as substâncias que compõem aí essa mistura que é o sangue. E aí vai ficar separado em duas fases, basicamente, que é o plasma e os eritrócitos aqui.
Então, no fundo, vão ficar os eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos, essas células vermelhinhas, que talvez algum dia você já tenha ouvido falar sobre elas, né? E o plasma vai ficar aqui nessa parte de cima. Bem interessante esse tipo de sedimentação, né, pessoal? Mas lembrando, ele é acelerado por meio dessa centrífuga que gira em altíssima velocidade para acelerar aí esse processo. Outro método de separação de mistura é a decantação. Depois que a areia ela foi sedimentada, foi depositada lá no fundo, né, do recipiente, como a gente viu no método de separação anterior, é possível a gente transferir essa água, esse líquido que está aqui em cima, para um outro recipiente. E deve ser feito de forma cuidadosa para não misturar tudo de novo, né? Então, vai ser transferido esse líquido para outro recipiente e esse processo, essa transferência desse líquido depois da decantação, a gente chama, depois da sedimentação, perdão, a gente vai chamar de decantação, tá? Como está ilustrado aqui nessa imagem. Bom, outro método de separação de mistura é a filtração. E esse método ele vai consistir em despejar uma mistura em um funil e com o auxílio de um filtro, a parte sólida vai ficar retida e só o líquido que vai escoar, né? Como é o caso do filtro de garrafa PET, que inclusive tem aí a ilustração no livro de vocês na página 14. E após o que eu vou mostrar aqui para vocês, vocês podem fazer as anotações a respeito desse experimento. Eu não passei esse experimento para vocês fazerem em casa, porque devido à nossa situação atual da pandemia, muitas pessoas podem não ter cascalho, areia grossa, carvão em casa para estar realizando esse experimento. Foi por causa disso que eu não pedi para vocês fazerem, mas em um outro momento que for possível, lá na escola, a gente vai estar fazendo esse experimento, ok? Então, aqui, né, para a montagem desse funil, são utilizados substâncias de espessuras diferentes, areia grossa ou pedra, né, areia fina, carvão, algodão e ali a garrafa PET cortada que vai ser a estrutura. Então, a partir do momento em que você joga a água com terra, pedacinhos de galho, pedacinhos de folha, a primeira parte, né, esse sólido, ele vai ficar retido aqui em cima, então já vai começar a filtrar essa água, dar uma purificada, né? Então, à medida que ele vai passando pelas outras camadas dessas outras substâncias aqui, né, ela vai sendo filtrada, vai ficando mais limpo até cair aqui embaixo, de certa forma, limpa, mas não potável, apropriada para o consumo, tá, pessoal? Porque, mesmo que a gente ainda não consiga perceber, mesmo que você faça o processo várias e várias vezes e a água ela vai saindo cada vez mais limpa, você não consegue identificar, sem a utilização de equipamentos, se ali tem micro-organismos, e com certeza vai ter, né? Porque ainda mais se for uma água misturada com terra, vai ter sim aí a presença de micro-organismos. Então, por isso que ela não é uma água potável, mas já sai uma água bem limpinha, tá bom? Outra aplicação do processo de filtração é quando a gente vai preparar um café, seja naquelas cafeteiras, né, convencionais que a gente tem na nossa casa, ou mesmo para quem utiliza o coador, né, faz esse processo de filtração do café, né, que coloca lá o café já triturado direitinho dentro do filtro ou dentro da cafeteira, vai cair ali uma água fervente, né? A parte sólida, ela vai ficar retida, que é aquela parte da borra do café, e vai cair o líquido já todo filtrado ali, que é o líquido que a gente vai consumir, né? Então, é outro exemplo interessante aí de filtração. Então, vejam que tem vários exemplos do nosso dia a dia para a gente ir compreendendo todas as coisas que acontecem no nosso dia a dia, né? Essa é a parte legal da ciência, a gente entender os processos, entender as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Então, um outro processo de filtração que é muito interessante é um processo chamado de hemodiálise. Inclusive, ele é muito importante para várias pessoas cujo corpo, né, já não mais consegue filtrar o sangue. Bem,
nós temos dois órgãos, né, que são responsáveis por filtrar o nosso sangue, que no caso são os nossos rins. Existem pessoas, né, que já tiveram problemas renais e tudo mais, e os rins eles não funcionam adequadamente, não fazem a filtragem do sangue. Então, nesse caso, o médico ele prescreve um processo, né, chamado de hemodiálise, no qual o sangue do paciente ele vai passar por um equipamento e esse equipamento ele vai retirar as substâncias indesejáveis que estão acumuladas no sangue, excesso de água, excesso de substâncias que podem ser tóxicas para o corpo. E aí depois esse equipamento ele vai devolvendo o sangue filtrado de volta ao corpo do paciente, ok? Então tem que ter a utilização do equipamento que é bem parecido, inclusive, com esse aqui da ilustração e faz a filtragem do sangue. É muito importante para muitas pessoas, porque muitas pessoas estão na fila, né, à espera aí de um transplante de rins, né, porque tem que ser compatível, tem todo um processo para que a pessoa consiga fazer um transplante de rins. Então, até que ela consiga fazer esse transplante, o médico prescreve aí a hemodiálise, né, para fazer a filtragem do sangue da pessoa que precisar, né? Outro processo de separação de misturas, pessoal, é a decantação. Então, aqui vai ter a separação de um líquido como o óleo e a água, né, que podem ser separados por meio desse processo. No caso aqui, o menos denso, ele vai cair primeiro. E nesse caso aqui vai ser necessário um aparelho especial, que é o funil de separação. Aí vocês vão me falar, professor, mas você já não falou da decantação ali atrás? Sim, eu falei da decantação. Mas naquele caso de decantação, era uma relação entre um sólido e um líquido, né? Que foi o caso da areia com água. Depois que ela sedimentou, fez-se a decantação. Aqui no caso, é a decantação de dois líquidos, tá? Ou no caso poderia até ser mais, tá? Então aqui no caso é o óleo e a água. A água ela vai decantar, ela vai cair primeiro em um outro recipiente e o óleo vai ficar mais acima. E aí vai ter que ser utilizado um funil de decantação, como está mostrando aqui na figura. Se fosse com areia, esse processo aqui com esse funil não daria certo. Por isso que aqui, ó, se atentem ao fato de estar escrito líquido líquido. E existem ainda outros processos de separação de misturas heterogêneas, que é o processo de catação, no qual vai ter uma separação manual de diversos tipos de material. Aqui no caso, ela está fazendo uma catação de grãos de café. A gente utiliza isso também nas nossas casas, né? Para separar o feijão, compra lá uma bolsinha de feijão no mercado. Quando chega em casa, antes de cozinhar o feijão, a gente tem que catar, fazer o processo de catação, verificar se não tem nenhum pedacinho de pedra, né? Se não tem ali um pedacinho de galho, alguma coisa que possa vir no meio ali daquele feijão, né? Então, esse é o processo de catação. Temos ainda outro tipo de separação que é a peneiração, que nesse caso aqui ela vai ser utilizada para separar sólidos de diferentes tamanhos, como por exemplo quando a gente vai fazer um bolo e quer separar os grumos de açúcar, né, maiores, esses gruminhos aqui, quando o açúcar ele fica muito grudadinho e vira um torrãozinho, uma bolinha, né? Aí você peneira ali o açúcar para ele cair aqui, no caso pela peneira, né, vai passar o sólido mais fino, né? E os mais grossinhos vão ficar, como aqueles gruminhos que eu disse para vocês, né? Então é utilizado a peneira aí nesse caso. Passa os sólidos mais finos e os mais grossos ficam retidos aí na peneira. E temos o processo de ventilação, que é quando aí, ó, uma mistura ela vai ser submetida a uma corrente de ar. Aí o sólido menos denso ele vai ser levado pelo vento. Qual o exemplo disso, professora? Peguei aqui uma peneira, coloquei o café lá, fiz a minha colheita de café, né? Um exemplo hipotético. Fiz a minha colheita de café
Joguei o café para o alto, né? Mas não pode ser de qualquer jeito, senão vai cair tudo espalhado, né? Joguei o café para o alto, a corrente de ar, né? Ela vai passar, que é o vento, vai passar e vai levar ali os pedacinhos de galho, os pedacinhos de folha que forem mais leves, e aí o que for mais denso, que nesse caso é o café, os grãos de café, eles vão cair de volta na peneira. Então, esse é o processo de ventilação, tá bom, pessoal? E o processo de levigação. Esse processo de levigação, ele é utilizado inclusive em garimpo, né? Quando as pessoas querem ali retirar algum minério, ouro e tudo mais, ele vai utilizar um objeto desse aqui, tipo uma cuia, né? E vai balançar a água, isso na água, né? A água, ela vai levar o sólido menos denso, que no caso aqui é a terra, areia, o que tiver ali misturado, né? E se tiver um minério, uma pepita de ouro, alguma coisa, vai ficar retida, tá? Aí vai ficar retido, tá? E vai poder ser separado com mais facilidade. Agora eu vou pedir para que vocês façam o experimento da página 17 da seção Fazendo Ciência, do livro didático de vocês. É um experimento que para montar é bem fácil, mas para obter resultado com ele vai demorar alguns dias. Aí depois vocês respondam as questões aí da página 17 que vão estar relacionadas a esse experimento, tá bom? Bem, seguindo sobre a separação de misturas, agora nós vamos ver a separação de misturas homogêneas entre, aí no caso, um sólido e um líquido. Então, vamos iniciar pela evaporação, que vai acontecer pela ação de uma fonte de calor, que nesse caso aqui pode ser o sol, né? O líquido evapora da mistura e vai ficar só o quê? Só o sólido, conforme o nome sugere aqui em cima, sólido líquido. Um exemplo disso, pessoal, é o sal, né? Esse sal de cozinha que a gente tem na nossa casa, ele passa por diversos processos até chegar dessa forma que a gente conhece. Mas aqui, iniciando lá, o primeiro processo que ele tem que passar é esse aqui, quando ele está cheio de água, né? Com muita água, ele está úmido. E a gente vai precisar separar, então, ele dessa água, né? Então, vai utilizar o processo de evaporação. Aqui, no caso, vai ter a atuação do sol, né? Do calor do sol, que vai fazer com que a água evapore e os cristais de sal fiquem aí. Depois ele vai passar por vários processos até chegar na nossa casa. Vai ter adição de outras substâncias também, que são super importantes, tá? Mas é basicamente isso, tá? Então, o processo de evaporação. Inclusive, é quase que isso que vocês vão fazer aí no experimento da página 17, como eu havia falado para vocês. E nesse caso aí, dessa separação do sal, né, vão ser colocados em tanques enormes, né, mais rasos, a água do mar. E aí, depois que essa água evapora, gradualmente vai se obter o sal, né? Agora vamos ao próximo processo, que é a destilação simples, que aqui nós vamos utilizar um equipamento apropriado para fazer o líquido evaporar e depois condensar. E aí esse líquido vai ser separado do sólido. Conforme eu pego aqui uma água com sal, por exemplo, coloco nesse balão de destilação. A temperatura vai aumentar, esse líquido ele vai entrar em ebulição, ele vai ferver, né? E vai acabar evaporando. E depois que ele evaporar, ele vai passar por um condensador e vai se tornar líquido novamente, né? E vai cair do outro lado a água destilada. E aqui nesse balão vai restar somente o sal, que é o sólido aqui neste caso, tá? Agora, o último exemplo, o último tipo de separação que nós vamos ver é a separação de mistura homogênea, que vai acontecer
entre líquido e líquido, que é a destilação fracionada. Então, da mesma maneira que na destilação simples, a destilação fracionada, a mistura ela também vai ser aquecida. E na torre de fracionamento, conforme ocorre o aquecimento em diversas temperaturas, como a gente pode observar aqui, ó, vão ser obtidos produtos que são utilizados no nosso dia a dia, o gás, a gasolina, a querosene, diesel, entre outras substâncias, tá? Que vão ser utilizados aí no nosso dia a dia, no carro, enfim, tá? Cosméticos, tintas e até mesmo medicamentos. Então, aqui, ó, vai ter o petróleo, nesse caso aqui do petróleo, né? Ele vai ser aquecido, na torre de destilação vão ser formados diversos produtos diferentes de acordo com a substância, com a temperatura, né? De acordo com cada temperatura vão sendo formadas substâncias diferentes, ok? Bem, vou pedir para que vocês façam os exercícios da seção Organize as Ideias, da página 19, e que vocês façam os exercícios do livro de atividades das páginas 12 a 14. Bons estudos, um abraço e até a próxima aula.